Sem vulnerabilidade não há vida, não há amor, não há experiências, não há tanta coisa incrível que a gente pode viver. Esse vídeo é sobre vulnerabilidade, sobre autoconfiança, sobre sonhos, metas, crise dos 30 chegando e sei lá mais o que vai brotar da minha cabeça. Porque eu tenho refletido muito sobre várias coisas. Ano que vem eu vou fazer 30 anos. Tudo isso tem... Ai, deixa eu ajeitar a luz que tá caindo aqui. E isso tem pesado um pouco pra mim. Pensar que ano que vem eu vou fazer 30 anos e a minha vida não tá como eu achei que estaria quando eu chegasse nos 30. Eu lembro que quando eu era criança, o meu sonho era ser modelo. E eu dizia que quando eu chegasse nos 30... Agora, olha que doido, né? Já via ali o prazo de validade de uma mulher trabalhando como modelo, como lá perto dos 30. E que quando eu chegasse nessa idade, eu iria querer ser designer de moda, ser estilista. Quando eu paro pra pensar em todos os sonhos que a Evelyn criança teve, todas as vontades que eu tive ao longo da minha vida, crescendo, quando adolescente também, o medo que eu tive de me jogar nas situações pra conquistar esses sonhos, eu fico vendo o quanto que eu perdi, o quanto que eu poderia ter vivido. Não que eu não tenha vivido muito, eu vivi pra caramba, eu fiz muita coisa incrível, não posso reclamar de nada das experiências que eu tive na minha vida, mas eu acho que algumas experiências que eu queria muito ter vivido, de trabalho, de certas oportunidades, não aconteceram por medo de estar vulnerável, por medo de me permitir ser vista, por medo de me colocar nesse local central, de deixar as pessoas me verem, porque já foram tantos sonhos, tantas vontades, e hoje quando eu olho pra trás, não vou dizer que bate o arrependimento, porque como eu disse, eu fiz muita coisa também, né, foram sonhos diferentes, mas me bate um negocinho ali no fundo do tipo, poxa, mas e aquela coisinha ali? Teve um período que eu dei a louca que eu queria ser atriz. Gente, eu já quis ser tudo desse mundo. E eu acho que uma das razões de eu ter tido vontade de ser atriz foi justamente por isso, porque eu falei, já que eu quero ser tanta coisa, ser atriz vai me permitir ser tudo. Porque um ator tá sempre representando ali uma coisa diferente. Meus olhos lacrimejam assim muito mesmo, eu não tô chorando, tá? Mas foram tantas vontades, mas o medo e a falta de confiança em mim talvez também. Não, com certeza. Não me permitiram dar continuidade a nada disso. Nada que me colocasse em um local em que eu seria vista por outras pessoas. Até aqui na criação de conteúdo, eu tive um canal no YouTube aqui uns anos atrás, eu postava vídeos e nunca foi pra frente porque eu acho que eu sempre tive esse medo das pessoas me verem, medo de estar em destaque. E eu não sei de onde vem isso, sabe? E eu tenho trabalhado muito em terapia essa questão, porque muitos dos meus sonhos, muitas das minhas vontades ainda são vontades que me colocam nesse centro, nesse local de ter que ser vista, né? Eu já tenho um tempo que eu tô querendo voltar aqui com o canal no YouTube e eu tenho batido assim a cabeça de como que eu vou voltar, de como que vai ser o meu primeiro vídeo, do que é que eu vou fazer, do que é que eu vou falar aqui. E eu comecei a pensar sobre fazer meio que um acompanhamento do meu processo aqui, tanto me encontrando no que eu quero fazer mesmo, né? Hoje eu me vejo muito como fotógrafa e talvez criadora de conteúdo, quem sabe, no futuro, mas eu vejo que eu tenho algumas vontades de explorar mais o meu lado artístico de uma forma geral. Eu sou apaixonada por artes, eu sou apaixonada por fotografia, eu sou apaixonada por imagem, por vídeo, por todo esse universo. Eu tava pensando sobre isso e recentemente eu vi um vídeo, na verdade eu vi dois vídeos, um foi da Samia e o outro foi de uma youtuber americana, eu acho, eu não lembro agora o nome dela, mas... Pronto, a Samia brasileira, ela fez o desafio dos 188 dias. E a outra, ela fez o 6 Months to Change Your Life, né? 6 meses pra mudar a sua vida. Eu acho que foi esse o nome que ela usou. Eu pensei em iniciar algo nesse sentido. Só que eu não queria fazer nada igual, sabe? Eu acho que tudo que a gente for fazer, a gente precisa, por mais que seja, não necessariamente uma cópia, mas por mais que seja inspirado em alguém, a gente tem que ir lá colocar o nosso flavor, nosso temperinho, né? Então eu fiquei pensando. E a real é que eu vou fazer 30 anos ano que vem, como eu disse no início do vídeo. E eu tenho pensado muito sobre isso, muito sobre como a vida deveria ser. Tá, não necessariamente como a vida deveria ser, mas como eu queria que a vida fosse quando eu chegasse lá. Eu tenho algumas vontades, alguns objetivos pra o ano que vem, né? Um deles, já vou abrir aqui, é fazer o Caminho de Santiago. Já tem um tempo que eu quero fazer esse caminho e eu decidi que eu vou fazer quando eu fizer os 30 anos.
março. Não no meu aniversário, porque eu faço aniversário no inverno aqui na Europa, que é em 11 de fevereiro, então fica muito frio pra fazer. Eu vou fazer, tipo, ou na primavera ou no outono. Essa é uma das coisas que eu quero fazer no que vem. Além disso, eu quero ter um pouco mais de liberdade, tanto de tempo quanto financeira e geográfica. Então, eu pensei em fazer, não necessariamente uns 180 dias, porque pro meu aniversário faltam uns 200 e tantos dias. Nem lembro agora, inclusive posso pesquisar. De 2 de maio, que é hoje, pra 11 de fevereiro, são 285 dias. Então, daqui a 285 dias eu vou fazer 30 anos. Então eu fiquei pensando, tá, se calhar pra mim o desafio não vai ser 180 dias. Também não vou usar o número 285 dias, né? Porque pelo amor de Deus, é dia demais. Mas vai ser essa minha jornada pra chegar nos 30, não necessariamente de forma perfeita e incrível e absoluta, mas definitivamente melhor do que eu tô agora. Que também não tá ruim, tá, gente? Eu não vou ser desonesta aqui e dizer que minha vida tá que eu odeio o meu trabalho e que nada tem sentido e que não é exatamente assim. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto da minha vida agora, mas tem algumas coisas que eu quero mudar, tem algumas coisas que eu quero fazer diferente, tem algumas situações que eu quero que aconteçam, sabe? Essa questão mesmo da liberdade geográfica, eu quero poder ter a oportunidade de viajar mais vezes no ano, sem me preocupar em contar férias, em marcar dia no calendário de outra pessoa, porque a verdade é que quando a gente trabalha pra alguém, o tempo não é da gente, o tempo é do nosso chefe. Tempo é da empresa que a gente trabalha. Então, são essas coisas que eu tenho pensado. Eu quero mudar de casa, porque hoje eu só alugo um quarto em uma casa. Então, eu sinto falta de uma sala, eu sinto falta de morar só com pessoas que eu escolhi. E menos gente, né? Porque é uma casa grande, são 6 quartos aqui. Então, tem bastante gente nessa casa. Enfim, o próximo vídeo eu vou abrir mais sobre as metas, eu vou fazer aquela coisa mais certinha. Mas eu senti desse primeiro vídeo ser só uma conversa, sabe? Eu enrolei muito pra gravar esse vídeo, inclusive. Essa questão de confiar, de saber que a gente consegue fazer as coisas. Eu acho que eu tenho uma dificuldade muito grande em confiar em mim, em confiar no meu potencial, em confiar que eu consigo fazer as coisas. E isso é por justamente já ter falhado várias vezes comigo. E eu sei que confiança, né, autoconfiança se constrói alinhando palavra com ação, porque a verdade é essa. Quando você diz eu vou fazer X e você faz Y, você tá minando a sua confiança em você. Então, pra conquistar essa confiança, o que você precisa falar, eu vou fazer X e fazer X, entendeu? Então se eu falo, hoje eu vou gravar esse vídeo, eu tenho que gravar esse vídeo hoje. Porque daí, se eu não gravo, é tipo assim, eu sabia que eu ia gravar, tá vendo? Sempre falo que eu vou fazer as coisas e eu não faço. Então, o que a gente precisa é justamente reforçar que o que a gente tá falando, a gente vai fazer. Por isso que eu tenho tomado muito cuidado com o que eu tenho me prometido, né? Eu confesso que eu prometi gravar esse vídeo ontem. Só que ontem foi um dia bastante cheio pra mim, eu fiz várias coisas. Não foi um dia, assim, muito tranquilo, com pouca coisa acontecendo. E eu fiquei um pouco chateada, confesso, porque eu tava ali descumprindo a minha palavra. Mas eu acho que isso foi também pelo medo. O medo de começar isso aqui. O medo de me comprometer com isso aqui. O medo de estar vulnerável, de estar nesse local de vulnerabilidade, expondo coisas que eu quero pra minha vida, pro meu futuro, pra quem quer que vá ver aí esse vídeo no YouTube. E sabendo que é uma coisa que pode mudar minha vida. Que é uma coisa que pode dar início pra algo que vai ser super importante pra mim. E eu acho que sempre que a gente chega nesse tipo de situação, a gente tem muita dificuldade de iniciar ou dar continuidade. A gente tá sempre se sabotando. Vocês já perceberam isso? A gente tá sempre se sabotando. Quando a gente sabe que algo é super importante, quando a gente tem um sonho, uma vontade, uma ideia, ou o que quer que seja, a gente tá sempre minando aquela coisa. A gente tá sempre colocando empecilhos pra começar. A gente sempre precisa de uma coisa a mais. A gente sempre precisa de uma câmera melhor pra gravar, de um microfone, de um cenário bom, de, sei lá, parece que os astros precisam se alinhar, tudo tem que estar perfeito pra que aquela coisa aconteça, sendo que na verdade a única coisa que a gente precisa fazer é começar. E eu sei que eu tô aqui falando, eu nem sei, talvez eu odeie esse vídeo, talvez eu odeie. Eu já tentei gravar ele antes, mês passado? Em março, final de março eu tentei gravar esse vídeo, final de março eu tentei iniciar isso aqui, e eu não consegui, eu odiei o vídeo, eu deletei o vídeo, quer dizer, talvez eu não tenha deletado, mas tá perdido no meu computador, porque o medo
saber que eu estarei vulnerável aqui, isso me aterroriza de uma forma. Isso me deixa tão assustada. Mas eu vou tentar, eu vou começar, eu vou postar esse primeiro vídeo e eu vou ser obrigada a editar ele agora. E eu vou postar. Mas é isso, eu só queria vir aqui conversar, falar um pouquinho, desabafar e dar um start nisso aqui de uma forma não muito engessada, porque eu fiz um roteiro todo bonitinho, separei as minhas metas, fiz tudo assim, ó, bonitinho. E eu tenho esse problema, eu procrastino muito organizando as coisas, fazendo 500 coisas ali no pré antes de partir pra ação. E aí nunca tá perfeito, aí nunca tá bom, aí nunca é suficiente. Então, agora vai do jeito que tá aqui, vai esse vídeo mesmo, e o que tiver de ser será. Depois eu gravo outro em que eu falo das metas abertamente, em que eu listo tudo, faço um negocinho bonitinho aqui assim, ó, escrito, tipo, metas aqui. Mas por hoje eu só queria conversar, eu só queria me abrir, eu só queria quebrar um pouquinho essa barreira de vulnerabilidade, essa parede que eu coloquei em volta de mim, porque eu sei que isso vai ser um processo muito longo, muito difícil pra mim, de me abrir, de me expor, de me permitir ser vista, né? Essa é uma dificuldade que eu com certeza coloco como talvez a número 1 aí que vai ser trabalhada nesse processo. Mas vamos, né? Na imperfeição, do jeito que dá, do jeito que tá sendo. Eu espero vocês aqui na próxima semana, porque o foco vai ser postar um vídeo por semana. Dá pra postar mais? Incrível. Mas se eu conseguir postar pelo menos um por semana, é o objetivo, é a meta. E então tô fazendo o que eu acordei comigo. Se vocês querem me acompanhar nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui meu Instagram e meu TikTok. Não prometo estar lá postando todo santo dia, mas aqui eu prometo estar uma vez por semana, tá bem? Um beijo e até a próxima.